Quantas mulheres já foram chamadas de loucas por sentirem ciúme? E quantos homens já foram aplaudidos por sentirem o mesmo? Porque para eles é sinal de amor. O ciúme é uma das formas mais antigas de controle disfarçadas de afeto. E pior, ele foi romantizado. A gente cresceu ouvindo que quem ama cuida, mas na prática, o que muita gente chama de cuidado tem outro nome, que é vigilância. O ciúme não é só uma emoção, é um reflexo de poder, de posse e de insegurança, alimentada por uma cultura que ensina homens a dominar, mulheres a competir. Hoje a gente vai falar sobre o que realmente é ciúme saudável e o que é ciúme tóxico também, sob a lente da psicologia feminista, porque entender isso é entender a diferença entre amor e aprisionamento. Eu sou Cristiane Faria, psicóloga clínica, e esse é o canal Psi Delas, um espaço onde a gente fala sobre os efeitos do patriarcado na saúde mental das mulheres. Aqui a conversa é direta, profunda e sem romantização, porque enquanto a sociedade diz que ciúme é prova de amor, a psicologia feminista mostra que ele é muitas vezes a prova de uma cultura que não confia nas mulheres, na verdade. Se você já duvidou de si porque te chamaram de ciumenta, ou se já confundiu controle com carinho, fica comigo até o fim. A gente vai desmontar essa ideia, peça por... O ciúme não nasceu com o ser humano, ele foi ensinado. Desde cedo, homens aprendem que a mulher é algo que se conquista e se mantém. As mulheres aprendem que precisam ser desejadas, mas nunca desejarem demais. O ciúme, nesse contexto, é o braço emocional do patriarcado. Serve para vigiar, controlar, limitar e medir o valor da mulher pelo quanto ela pertence a alguém. É por isso que o ciúme masculino é visto como prova de paixão, enquanto o feminino é visto como descontrole. Ele se tornou culturalmente aceito, como se fosse natural. Mas o que é natural é sentir medo de perder e não querer possuir. A psicologia feminista denuncia esse jogo de poder, porque o ciúme tóxico não nasce do amor, nasce do medo de perder o domínio. Sim, existe o que chamamos de ciúme saudável, mas ele não tem nada a ver com vigiar, testar ou controlar o outro. O ciúme saudável é o que revela vulnerabilidade, não o que ameaça. É aquele desconforto momentâneo que te convida a olhar para dentro e entender suas inseguranças, seus medos, né, ali de rejeição, na sua história afetiva no geral, né? E ele é um sintoma, né, e não uma arma. O problema é que a maioria das pessoas não aprendeu a lidar com o próprio medo sem transformar o outro em réu. E isso é o que separa o ciúme, que é saudável, do que é tóxico. Um nasce da consciência e o outro da necessidade de controle. O ciúme saudável é a conversa. O tóxico é a investigação. O ciúme saudável busca entendimento. O tóxico busca obediência. O tóxico é a expressão emocional de uma cultura de posse, né? Ele transforma o relacionamento num campo de vigilância mútua. De um lado que vigia, do outro quem se desculpa por existir. E adivinha quem costuma estar em cada lado? As mulheres são ensinadas a justificar o ciúme masculino como amor. Ele é assim porque me ama demais. Não é amor, né? É controle, na verdade. Por trás desse ciúme, há medo de perder o poder. De ver a mulher autônoma, confiante, desejada, né? Tudo que o patriarcado não suporta. A mulher que desperta o ciúme é a mulher livre, né? E para muitos homens, liberdade feminina ainda é uma ameaça. O ciúme tóxico não quer resolver um problema. Ele quer garantir o domínio. Quer impor regras, horários, roupas, amizades, corpos. É a política do medo travestida de cuidado. E o mais perverso é que muitas mulheres começam a se culpar pelo ciúme dele. Acham que provocaram, que erraram, que deram motivo. Não há nenhum motivo que justifique a violência emocional. O ciúme tóxico é sempre uma forma de controle, sempre. A cultura do ciúme é a cultura da vigilância. E ela se manifesta em coisas pequenas. Me manda a sua localização. Quem curtiu sua foto? Por que demorou para responder? Parece inofensivo, mas é o início de um processo de aprisionamento emocional. A psicologia feminista convida a mulher a romper esse ciclo, a entender que confiança não se prova, se constrói. E que o amor não é contrato de exclusividade sobre o outro, né? É escolha diária de liberdade mútua. O ciúme saudável reconhece o outro como livre, o tóxico como propriedade. O ciúme saudável fala, eu senti medo, e posso te contar o que causou isso? O tóxico já fala, você me faz sentir assim, então tem que mudar. Um constrói vínculo, o outro destrói subjetividade, e quando a mulher começa a acreditar que precisa ser vigiada para ser amada, ela já não está mais num relacionamento, né? Mas numa cela emocional, numa prisão emocional. O ciúme sempre foi campo onde o patriarcado plantou medo e chamou de amor.
Mas o amor que precisa de controle para existir, ele não é amor. Como eu já disse, né? É uma dominação emocional. O verdadeiro amor, ele quer ver o outro livre, né? E não nunca te ver. Ele quer ver o outro sendo ele mesmo e não se encolhendo. O ciúme saudável conversa, o tóxico vigia. E entre os dois há uma linha tênue, desenhada pela consciência. O amor não é ausência de insegurança, né? Mas é coragem de olhar pra ela sem ferir o outro. Então, se esse vídeo fez você repensar o que chama de amor, compartilha, fala sobre isso com outras mulheres, porque enquanto o ciúme for romantizado, a liberdade feminina vai seguir sendo criminalizada. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Se precisar de ajuda, o meu contato tá aqui na descrição. Eu atendo online e até o próximo.